Sou Anne, tenho 34 anos e sou mãe solteira dos meus filhos maravilhosos, Lily e Jason. Crescer em uma família rica parece um sonho, mas por trás da superfície polida da nossa mansão havia uma corrente de favoritismo que sempre atraía minha irmã, Diane. Durante anos, suportei jantares semanais de domingo em que meus filhos e eu éramos tratados como cidadãos de segunda classe. Mas, no mês passado, um simples pedido de comida para a viagem se tornou o ponto de ruptura que mudou tudo. O que aconteceu quando finalmente me defendi, choquei toda a minha família e transformei nossas vidas para sempre. Antes de contar o que aconteceu naquela noite, me diga de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição. Se você já teve que enfrentar familiares tóxicos para entender por que um pedido de comida para a viagem pode destruir décadas de dinâmica familiar, precisa saber como foi crescer como a filha desfavorecida. Meus pais, Richard e Eleanor Wilson, construíram um império imobiliário de sucesso em Connecticut, acumulando uma riqueza com a qual a maioria das pessoas apenas sonha. Nossa casa de infância era uma mansão colonial de 7 quartos com jardins bem cuidados, uma casa de piscina e alojamentos para funcionários. Mas todo esse luxo vinha acompanhado de um amor frio e condicional. Desde o início, minha irmã Diane foi a menina de ouro. Ela era a cara da nossa mãe, com seu cabelo loiro impecavelmente penteado, olhos verdes e um sorriso encantador. 4 anos mais velha que eu, Diane aprendeu cedo que podia conseguir tudo o que quisesse simplesmente pedindo. Seus recitais de balé eram eventos familiares que exigiam a presença de todos. Seus trabalhos artísticos eram emoldurados profissionalmente e expostos com destaque no corredor principal. Suas conquistas acadêmicas, mesmo as menores, eram celebradas com festas suntuosas. Eu, por outro lado, era prática e responsável. Meus cabelos castanhos e olhos castanhos lembravam os da minha avó paterna, de quem minha mãe nunca gostou muito. Embora eu me destacasse na escola e ganhasse várias competições acadêmicas, minhas conquistas eram recebidas com comentários como: "É isso que esperamos de você, Anne?" ou "Claro que você se saiu bem. Você não tem mais nada para te distrair." Não havia festas para minhas conquistas, nem molduras especiais para meus certificados. Quando chegou a hora de entrar na faculdade, Diane frequentou Yale com uma generosa bolsa mensal, apesar das notas medíocres. Ganhei uma bolsa integral para estudar na Universidade de Columbia, mas ainda ouvia comentários sobre como lecionar era uma ambição tão modesta para alguém com a minha formação. Depois da faculdade, o padrão continuou. Diane se casou com Bradley, um executivo financeiro de outra família rica, em um casamento que custou mais do que a casa da maioria das pessoas. Conheci Thomas, um arquiteto gentil e trabalhador, em uma reunião de amigos em comum. Quando ficamos noivos, a primeira pergunta da minha mãe foi se assinaríamos um acordo pré-nupcial, algo que ela nunca mencionou a Diane. Já adulta, Diane continuou vivendo uma vida encantada. Ela nunca trabalhou um dia sequer, concentrando-se em galas beneficentes e clubes sociais que lhe permitiam fazer networking com outras famílias ricas. Meus pais compraram para ela e Bradley uma casa inicial como presente de casamento e continuaram subsidiando o estilo de vida deles. Enquanto isso, construí uma carreira como professora do ensino fundamental, encontrando verdadeira realização em ajudar mentes jovens a crescer, apesar do salário modesto. 3 anos atrás, minha vida cuidadosamente construída desmoronou quando descobri que Thomas estava tendo um caso com uma colega de trabalho. O divórcio foi rápido, mas doloroso, deixando-me sozinha para criar nossos filhos. Thomas paga a pensão alimentícia, mas muitas vezes atrasa e nunca é suficiente. Meus pais poderiam ter ajudado durante essa transição difícil, mas, em vez disso, comentaram como eu deveria ter me esforçado mais para fazer o casamento funcionar e questionaram por que Thomas se desviou. Apesar desses desafios, tenho imenso orgulho de sustentar Lily e Jason. Lily, agora com 10 anos, herdou meu amor por livros e passa horas desenhando e escrevendo histórias. Ela é sensível e atenciosa, sempre a primeira a perceber quando alguém está triste. Jason, de 8 anos, é nosso pequeno cientista, constantemente fazendo perguntas sobre como as coisas funcionam e conduzindo experimentos em nossa pequena cozinha. As duas crianças são invariavelmente educadas, algo que vários professores já comentaram durante as reuniões de pais. A tradição do jantar semanal de domingo na mansão dos meus pais começou quando Diane e eu tivemos filhos. A família deve se reunir regularmente, insistia minha mãe, embora esses jantares rapidamente se tornassem mais um meio de destacar as diferenças no tratamento dado aos nossos filhos.
Os filhos de Diane, Zack, de 12 anos, e Madison, de 9, chegam com os últimos aparelhos eletrônicos e roupas de grife. Interrompem os adultos, exigem comidas específicas preparadas especialmente para eles e frequentemente quebram coisas sem nenhuma consequência. Em contraste, meus filhos aprenderam a falar apenas quando lhes dirigiam a palavra nesses encontros, a aceitar o que quer que fosse servido sem reclamar e a oferecer ajuda com a limpeza, embora sua ajuda geralmente seja recusada com um desdenhoso: "Temos funcionários para isso, querida." Os insultos sutis e os comentários passivo-agressivos têm sido companheiros constantes nesses jantares. "Essa blusa é tão prática." "Acho que os professores precisam economizar com o guarda-roupa ou as crianças parecem saudáveis, mesmo sem aquelas atividades extracurriculares caras." Eu suportava esses comentários, dizendo a mim mesma que manter os laços familiares era importante para meus filhos, apesar do custo emocional. Nos últimos meses, os maus-tratos haviam se intensificado visivelmente. Diane tinha acabado de voltar de férias de 3 semanas na Europa, que nossos pais financiaram como uma pausa para a saúde mental para ela. Enquanto isso, eu estava trabalhando na escola de verão para comprar uniformes escolares novos para meus filhos em crescimento. Toda semana, Diane entretinha a todos com histórias de cafés franceses e praias italianas, enquanto me lançava olhares presunçosos. Meus pais se orgulhavam de como a filha e os netos estavam se tornando cultos, ignorando deliberadamente o fato de que meus filhos nunca tinham saído para férias em família, nem mesmo modestas. Eu já havia aprendido a engolir meu orgulho anos atrás, mas nunca imaginei o que aconteceria naquela noite de domingo, quando um simples pedido de comida para a viagem expôs o quão pouco nossa família nos considerava. Aquele domingo fatídico começou como qualquer outro fim de semana em nosso modesto apartamento de 2 quartos. Acordei cedo, apesar de ser meu único dia de sono, porque Lily precisava de ajuda com seu projeto de ciências para segunda-feira, e Jason queria praticar sua leitura comigo. A luz do sol da manhã filtrava-se pelas cortinas da cozinha enquanto eu preparava panquecas em formato de dinossauro, uma pequena tradição que tornava nosso orçamento limitado menos restritivo. "Mãe, você acha que a vovó vai gostar do desenho que fiz para ela?" perguntou Lily cuidadosamente, guardando seu desenho em uma pasta para mantê-lo impecável. Ela havia passado horas criando um retrato de família, capturando meticulosamente detalhes como o padrão do broche favorito da minha mãe. "É lindo, querida. Tenho certeza de que ela vai adorar", eu disse, embora, em particular, temesse que ele fosse adicionado à gaveta dos desenhos dos meus filhos, que nunca chegavam à geladeira, ao contrário das criações, muitas vezes menos impressionantes, dos filhos de Diane. Ao meio-dia, eu estava ajudando as crianças a preparar um crumble de maçã caseiro para levar para o jantar. Meus pais nunca esperaram que Diane contribuísse com nada para essas refeições, mas eu fui criada com a ideia de que convidados nunca deveriam chegar de mãos vazias. Embora fossemos uma família, eu sempre me senti mais como uma visitante na minha casa de infância. "Posso polvilhar a cobertura, mãe?" perguntou Jason, ficando na ponta dos pés para olhar dentro da tigela. "Claro, amigo. Só lembra do que eu te mostrei." Como se estivesse alimentando passarinhos, demonstrei o movimento suave entre meus dedos. Assim que estávamos terminando, ouvi um barulho preocupante lá fora. Correndo para a janela, vi um vazamento de fluido debaixo do meu Honda Civic de 10 anos. Meu coração apertou. Consertar o carro definitivamente não estava no orçamento apertado deste mês. "Está tudo bem, mãe?" perguntou Lily, notando minha expressão. "Só um probleminha com o carro, querida." "Nada para se preocupar", forcei um sorriso. "Deixa eu ligar para o tio Rick." Meu vizinho Rick era mecânico e ocasionalmente ajudava com pequenos problemas no carro. 45 minutos e $100 depois, Rick havia consertado o problema o suficiente para que pudéssemos ir até a casa dos meus pais e voltar, embora ele tenha avisado que eu precisaria de reparos adequados em breve. Essa despesa inesperada significou que eu teria que adiar a compra de sapatos novos para Lily, cujo par atual já estava bastante gasto. Quando pegamos a estrada, estávamos 30 minutos atrasados. Liguei para minha mãe para avisá-la, mas fui recebido com um suspiro e um comentário sobre confiabilidade ser uma virtude. A dor de cabeça causada pelo estresse que sempre precedia esses jantares em família já estava martelando atrás dos meus olhos. Chegamos aos imponentes portões de ferro da propriedade dos meus pais às 4h45 minutos inteiros após o horário de chegada solicitado. A entrada circular estava cheia de veículos de luxo, incluindo o Range Rover novinho da Diane, que eu nunca tinha visto antes.
Nossa, a tia Diane ganhou outro carro novo, sussurrou Jason enquanto carregávamos cuidadosamente o crumble de maçã pelos degraus de mármore até a entrada principal. Parece que sim, respondi neutra, sem querer alimentar ressentimento nos meus filhos. Apesar do nó no estômago, o veículo anterior da Diane tinha menos de 1 ano. A enorme porta de carvalho se abriu antes que pudéssemos tocar a campainha, revelando Marjorie, a governanta de longa data dos meus pais, cujos olhos gentis proporcionaram a única recepção genuína que poderíamos esperar. Eles estão na sala de estar principal, senhorita Anne, disse ela suavemente, pegando nossos casacos. O clima está tenso hoje, acrescentou num sussurro, nosso código de longa data que me alertava para ser especialmente cuidadosa. Enquanto caminhávamos pelo hall de entrada cavernoso, notei várias malas grandes empilhadas perto da ala de hóspedes. Antes que eu pudesse pensar nelas, a voz da minha mãe soou da sala de estar. Finalmente decidiu se juntar a nós, Anne? Estávamos prestes a enviar uma equipe de busca. Minha mãe sentou-se empoleirada em seu sofá antigo favorito, com uma taça de cristal de vinho branco na mão, sem se dar ao trabalho de se levantar para cumprimentá-la. Aos 63 anos, Eleanor Wilson mantinha a silhueta esguia e a postura impecável de seus dias de debutante, com o cabelo loiro prateado habilmente pintado e penteado semanalmente. Desculpem o atraso. Problema com o carro, expliquei, acompanhando meus filhos até a porta. Trouxemos sobremesa. Meu pai mal tirou os olhos do jornal financeiro. Marjorie, leve isso para a cozinha, instruiu, ainda sem nos olhar nos olhos. Aos 65 anos, Richard Wilson continuava sendo uma figura imponente, com seus cabelos grisalhos e ternos sob medida que usava até mesmo em jantares em família. Diane estava recostada no sofá macio, mexendo no celular. Problema com o carro de novo? Talvez se você tivesse um carro confiável como um adulto, ela sorriu, jogando o cabelo com luzes perfeitas. Seus filhos, Zack e Madison, estavam esparramados no chão, brincando com o que pareciam ser tablets novinhos em folha. Vovó, vovô, chegamos, Madison gritou quando finalmente nos viu, pulando para correr em direção aos meus pais. Vocês me trouxeram alguma coisa? Minha mãe imediatamente se animou, pousando o vinho para abraçar Madison. Minha querida, encontrei a boneca mais linda no armário do corredor, de quando sua mãe era pequena. A Marjorie a arrumou para você. Lily se adiantou timidamente, estendendo seu desenho cuidadosamente criado. Fiz isso para você, vovó. Minha mãe pegou o papel com 2 dedos, como se pudesse sujar sua blusa de seda. Que criativa! A Marjorie pode guardá-lo em um lugar seguro. O desenho foi entregue à governanta sem nem olhar 2 vezes. Engoli minha decepção e raiva, colocando a mão no ombro de Lily para me tranquilizar enquanto seu rosto se fechava. É lindo, Lily. Talvez a vovó possa emoldurar para o escritório dela. Minha mãe fez um ruído evasivo e voltou sua atenção para Madison, que já estava desembrulhando uma boneca de porcelana antiga que reconheci como uma que eu nunca tinha tido permissão para tocar quando criança. Jason ficou parado, sem jeito, ao meu lado, observando Zack demonstrar seu novo tablet gamer para meu pai, que assentiu com aparente interesse, algo que nunca havia demonstrado nas conquistas científicas de Jason. Anne, as crianças parecem que cresceram e não cabem mais nas roupas, observou minha mãe com um olhar crítico. Que idade desafiadora. Elas continuam precisando de coisas novas, não é? Antes que eu pudesse responder, Diane interrompeu. Bem, alguns de nós planejamos essas coisas com antecedência, mãe. Nem todo mundo espera até que seus filhos pareçam ter comprado em brechós. A crueldade casual fez meu peito apertar, mas anos de prática me ajudaram a manter uma expressão neutra. Estamos indo bem, obrigada, eu disse simplesmente. À medida que nos acomodávamos na desconfortável conversa pré-jantar, notei mais indícios de que algo estava estranho hoje. Diane não parava de mencionar que seu marido, Bradley, estava viajando a negócios por tempo indeterminado, um detalhe que ela repetia com uma ênfase estranha. Meu pai parecia distraído, checando o celular com frequência e a testa franzida, e minha mãe, sempre a anfitriã perfeita, nem se dera ao trabalho de nos oferecer um refresco. Depois de uns 20 minutos dessa interação tensa, minha mãe anunciou de repente: estou simplesmente exausta demais para cozinhar hoje à noite, depois de organizar o almoço do clube de jardinagem ontem. Vamos pedir comida para a viagem. Isso era inédito.
Em 15 anos de jantares de domingo, minha mãe nunca havia sugerido comida para a viagem, muitas vezes fazendo comentários maldosos sobre pessoas que não se dão ao trabalho de preparar refeições familiares decentes. Meu pai concordou com a cabeça. Excelente ideia. Não pouparemos despesas. As crianças terão tudo o que quiserem. A maneira como ele enfatizou às crianças, olhando apenas para os descendentes de Diane, deixou claro a quais netos ele se referia. Enquanto Marjorie distribuía bebidas, incluindo suco fresco para os filhos de Diane e água da torneira para os meus, tive a nítida sensação de que a tensão em comum na sala estava de alguma forma conectada a mim, embora eu ainda não conseguisse imaginar como. Vamos todos nos reunir na sala de estar para decidir o que cada um quer, anunciou minha mãe, conduzindo-nos da sala de estar formal para a sala de estar mais espaçosa, com seus tetos altos e janelas do chão ao teto com vista para os jardins bem cuidados. Este cômodo, como todos os cômodos da casa dos meus pais, era impecavelmente decorado com antiguidades e obras de arte de valor inestimável, que crianças geralmente eram proibidas de tocar. Os filhos de Diane, no entanto, imediatamente se jogaram no sofá creme, ainda calçados, deixando pequenas marcas de sujeira que Marjorie mais tarde limparia discretamente. Meus filhos se empoleiraram cuidadosamente na beirada de um sofá de 2 lugares, com a postura impecável depois de anos sendo lembrados de não se curvarem como pessoas comuns. Sentei-me ao lado deles, já calculando mentalmente quanto dinheiro eu poderia contribuir para aquela refeição inesperada para a viagem sem prejudicar completamente nosso orçamento da semana. Meu pai tirou do bolso da camisa um caderninho de couro e uma caneta dourada, itens que ele normalmente usava para anotar ideias de investimento ou informações de contato de parceiros comerciais importantes. Então, o que vamos pedir, Eleanor? Por que você não pergunta às crianças o que elas gostariam? Minha mãe sorriu calorosamente enquanto se virava para os filhos da minha irmã. Zack, Madison, o que vocês gostariam de jantar hoje à noite? Qualquer coisa. Zack mal levantou os olhos do tablet. Eu quero sushi. Não do tipo comum. Quero os rolinhos de dragão especiais com flocos dourados, como os que comemos em Tóquio. Madison enrolou o cabelo no dedo. Eu quero macarrão daquele restaurante italiano, aquele com molho de trufas que custa à parte, pão de alho e tiramisu. Meu pai anotou os pedidos obedientemente, acenando com a cabeça em aprovação. Excelentes opções. O novo restaurante japonês no centro da cidade tem opções folheadas a ouro, eu acho. E certamente podemos pedir a massa do Vincenzo's. Diane se espreguiçou preguiçosamente no sofá. Vou querer o salmão grelhado com aquele risoto incrível do Vincenzo's e talvez um pouco da água com gás importada deles. Minha mãe assentiu e olhou para meu pai. Richard, e você? Acho que vou me juntar ao Zack para o sushi. Talvez um pouco de saquê também, respondeu ele, ainda escrevendo em seu caderno. Enquanto essa conversa continuava, notei meus filhos cochichando baixinho uns com os outros, tentando decidir o que pediriam quando chegasse a vez deles. Os olhos de Lily brilharam ao ouvir a menção de macarrão, sua comida favorita, mas que raramente comíamos em restaurantes devido ao preço. Jason estava calculando mentalmente se poderia pedir um hambúrguer, sua escolha padrão para ocasiões especiais. Sorri encorajadoramente para eles, pensando que, apesar da tensão familiar habitual, pelo menos eles desfrutariam de uma refeição especial. Talvez aquele jantar inesperado para a viagem fosse, na verdade, uma mudança agradável em relação ao evento formal habitual, onde eram constantemente lembrados sobre boas maneiras à mesa e desencorajados a falar sem que alguém os abordasse. Depois que minha mãe terminou de listar seu próprio pedido, um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. Meus filhos olharam com expectativa para os avós, aguardando que perguntassem suas preferências. Eu também esperei, para não parecer presunçosa falando fora de hora na casa dos meus pais, um hábito profundamente arraigado desde a infância. O silêncio se estendeu por quase 30 segundos antes que eu gentilmente indagasse: Lily, Jason, o que vocês dois gostariam de comer? Antes que qualquer uma das crianças pudesse responder, o rosto da minha mãe se transformou numa máscara fria que eu conhecia muito bem da minha infância. Com um aceno de desdém da mão bem cuidada, ela declarou categoricamente: seus filhos podem comer o que sobrar na cozinha. Eles não são convidados aqui. As palavras pairaram no ar como um golpe físico. Senti como se todo o oxigênio tivesse sido sugado do ambiente enquanto tentava processar o que minha mãe acabará de dizer. Ao meu lado, senti Lily enrijecer, e a mãozinha de Jason apertou a minha com força.
Antes que eu pudesse formular uma resposta, Diane soltou uma risada abafada. E não se esqueça, Anne, vou ficar a semana toda, então você também vai pagar minhas refeições? Ela examinou suas unhas perfeitas antes de acrescentar: Bradley está viajando a trabalho, e eu simplesmente não suporto ficar sozinha em casa. Mamãe e papai concordaram que eu deveria ficar aqui, e como eles estão pagando as despesas do Zack e da Madison, você pode pagar as minhas. Minha mente correu para dar sentido àquela situação bizarra. Por que eu estaria pagando as despesas de refeição da Diane na casa dos nossos pais? Por que meus filhos estavam sendo obrigados a comer restos da cozinha? O que estava acontecendo? Meu pai pigarreou com autoridade, e o som me trouxe de volta a inúmeros momentos da infância, quando ele julgava alguma suposta falha minha. E não fique aí parada com cara de confusa. Vá arrumar a mesa como uma boa criada. É para isso que você serve, não é? Para cuidar de detalhes com os quais ninguém mais quer se preocupar. Naquele momento, algo se cristalizou dentro de mim. Anos de humilhações sutis e não tão sutis, de manipulação financeira, de ver meus filhos serem tratados como menos dignos que os primos, tudo condensado em um único ponto de clareza. Não se tratava de uma reunião de família. Era um jogo de poder criado para estabelecer o domínio antes que algo mais acontecesse. As malas no corredor, os comentários de Diane sobre ficar a semana toda, a tensão em comum, tudo de repente fez sentido. Olhei para o rosto dos meus filhos, vi a mágoa e a confusão nos seus olhos e tomei uma decisão que mudaria tudo. Naquele momento congelado, memórias cascatearam pela minha mente como uma série de instantâneos: o Natal passado, quando os presentes cuidadosamente guardados por Lily para os avós foram abertos com sorrisos forçados e imediatamente postos de lado, enquanto o cartão desenhado às pressas por Madison foi emoldurado na hora, o aniversário de 7 anos de Jason, quando meus pais chegaram 3 horas atrasados com presentes extravagantes para Zack, para que ele não se sentisse excluído, mas nada. Para o aniversariante em si, o último dia de ação de graças, quando minha mãe comentou que minha torta de abóbora caseira parecia adequada para alguém sem treinamento culinário adequado antes de servir sobremesas compradas prontas. Durante anos, aceitei esse tratamento, dizendo a mim mesma que era importante que meus filhos tivessem um relacionamento com os avós, apesar do custo emocional. Eu me convenci de que suportar a humilhação era, de alguma forma, nobre, que oferecer a outra face estava ensinando meus filhos a ter paciência e resiliência. Mas, olhando para seus olhos abatidos agora, percebi que estava ensinando-lhes algo muito mais prejudicial, que eles deveriam aceitar ser tratados como menos do que dignos do respeito básico. Com uma calma que surpreendeu até a mim, peguei nas mãos dos meus filhos. Lily, Jason, estamos indo, disse eu, baixinho, mas com firmeza. Meu pai levantou a cabeça do caderno. Não seja ridícula, Anne. Você está exagerando, como sempre. Ninguém vai embora, acrescentou minha mãe com um sorriso gélido. Você sempre faz isso, faz cena por nada. As crianças podem comer sanduíches da cozinha. Não é como se elas apreciassem boa comida, de qualquer forma. Diane revirou os olhos dramaticamente. Aí vem o ato de mártir. Pobre Anne, sempre tão perseguida. Simplesmente aceite que algumas pessoas importam mais do que outras. A vida é assim. Fiquei de pé, ainda segurando as mãos dos meus filhos. Não, essa é a sua vida, não a nossa. Não mais. Meu pai acenou com desdém. Sente-se, Anne. Essa atitude infantil é constrangedora. Temos assuntos importantes para discutir depois do jantar sobre as finanças da família. Algo em seu tom confirmou minhas suspeitas de que havia algo mais acontecendo ali do que apenas a dinâmica de poder usual. Mas, qualquer que fosse a crise ou o esquema que estivesse se formando, de repente percebi que não me importava. Eu havia passado a vida inteira me importando demais com essas pessoas que se importavam tão pouco comigo ou com meus filhos. Tenho certeza de que vocês têm assuntos importantes para discutir, mas terão que ficar para outra hora, respondi, guiando meus filhos em direção à porta. O rosto da minha mãe demonstrava genuína surpresa, como se ela realmente não esperasse que eu fosse embora. Vocês não podem simplesmente ir embora. E a lealdade familiar? A ironia da declaração dela era tão profunda que quase ri. Lealdade é recíproca, mãe. Quando chegamos ao corredor, ajoelhei-me ao nível dos meus filhos. Vão buscar os casacos, por favor. Vamos ter um jantar especial em outro lugar hoje à noite.
Os olhos dele se arregalaram de confusão, mas também de alívio. Tem certeza, mãe? Sussurrou Lily. A vovó parece muito brava. Tenho certeza, querida. Merecemos ser tratados com respeito. E se não encontrarmos isso aqui, iremos para outro lugar. Enquanto as crianças iam buscar os casacos com Marjorie, que estava por perto com uma expressão solidária, Diane apareceu na porta do corredor. Sabe, eles só te convidaram hoje porque precisam de algo de você, disse ela, com a voz carregada de uma estranha mistura de despeito e algo que quase soava como inveja. Eles iam pedir para você deixar eu e as crianças ficarmos na sua casa por um tempo. Mas eu disse a eles que você nunca concordaria menos. Fiz uma pausa, olhando para os três ali, unidos em seu direito e condescendência. Nunca recebi ajuda de vocês quando precisei, nem quando Thomas foi embora, nem quando precisei de cuidados infantis para manter meu emprego, nem quando a Lily precisou de aparelho. O que recebi foi julgamento, crítica e lembretes constantes de que, de alguma forma, somos menos valiosos do que o resto desta família. Isso acaba hoje à noite. Com isso, guiei meus filhos para fora, ignorando os protestos constantes atrás de nós. Enquanto caminhávamos em direção ao carro, Jason me olhou com os olhos arregalados. Estamos com problemas, mãe? Apertei sua mão para tranquilizá-lo. Não, querido. Acho que finalmente estamos fora de perigo. Ao nos afastarmos da mansão, senti uma leveza estranha, apesar da incerteza que nos aguardava. Olhei para meus filhos pelo retrovisor, notando suas expressões confusas, mas aliviadas, e tomei uma decisão espontânea. O que vocês dois acham de jantar no Morton's Chachos hoje à noite? Seus suspiros de excitação me disseram tudo o que eu precisava saber. O Morton's era o tipo de restaurante sofisticado pelo qual passávamos de carro, mas nunca entrávamos, o tipo de lugar onde uma única refeição custaria mais do que nosso orçamento semanal para compras. Mas, naquela noite, parecia importante fazer uma declaração, não para minha família, mas para meus filhos e para mim. Valíamos mais do que restos da cozinha de qualquer um. O Morton's Chachos se erguia como uma elegante ilha de luz dourada e quente em meio às sombras do entardecer no centro da cidade. O manobrista ergueu as sobrancelhas ligeiramente para o nosso modesto Honda, mas abriu as portas com o mesmo floreio que havia demonstrado para o Mercedes à nossa frente. Entreguei-lhe as chaves, juntamente com uma gorjeta menor do que o habitual, mas foi tudo o que consegui dar. Bem-vindos ao Morton's, a recepcionista nos cumprimentou, com seu sorriso profissional vacilando apenas brevemente enquanto avaliava nosso traje casual de domingo em meio ao mar de ternos e vestidos de festa. Vocês têm reserva? Não, infelizmente não, admiti, me perguntando de repente se aquela decisão impulsiva terminaria em decepção. Para minha surpresa, a recepcionista verificou seu tablet e assentiu. Tivemos um cancelamento. Podemos acomodá-los em cerca de 15 minutos, se isso for conveniente para vocês. O alívio deve ter transparecido em meu rosto. Seria perfeito. Obrigada. Enquanto esperávamos no luxuoso saguão, Lily puxou minha manga. Mãe, podemos mesmo comer aqui? Não é super caro. Ajoelhei-me na altura dela, encontrando seus olhos preocupados. Esta noite é especial, querida. Às vezes precisamos nos lembrar do nosso próprio valor, e esta é uma dessas ocasiões. Jason estava com os olhos arregalados, observando os painéis de madeira escura e os lustres de cristal. Este lugar é chique, sussurrou ele, admirado. Eles têm hambúrgueres? Ri baixinho. Provavelmente sim, e você pode pedir o que quiser hoje à noite. Quando finalmente nos sentamos a uma mesa coberta com toalhas de linho branco e impecáveis, um garçom apareceu prontamente com cardápios encadernados em couro e um sorriso sincero. Boa noite. Meu nome é Anthony, e eu cuido de você esta noite. Posso começar com uma bebida? As crianças pediram refrigerantes, uma delícia rara em nossa casa, enquanto eu me esbaldei com uma taça de vinho, algo que quase nunca fazia devido ao custo e à necessidade de sempre manter a cabeça fria como mãe solteira. Quando Anthony voltou com as bebidas, fizemos nossos pedidos. Jason de fato escolheu um hambúrguer, embora este viesse com cheddar curado e aioli de trufas. Lily escolheu salmão grelhado com legumes assados, enquanto eu escolhi um prato de frango com preço modesto, ainda consciente dos custos, apesar da minha bravata anterior. Enquanto Anthony se afastava com nossos pedidos, Lily me olhou com olhos inquisitivos.
A vovó e o vovô estão bravos com a gente agora? Tomei um gole do meu vinho, pensando em como responder. Eles provavelmente estão chateados, sim, mas ficar chateado não dá a ninguém o direito de tratar os outros com grosseria. Por que a vovó disse que deveríamos comer sobras? Perguntou Jason, com o rosto jovem marcado pela confusão. Fizemos algo errado? Meu coração doeu com a pergunta dele, com a ideia de que ele pudesse achar que merecia tal tratamento. Não, querida. Você não fez absolutamente nada de errado. Às vezes, os adultos têm sentimentos complexos que os levam a dizer coisas desagradáveis, mas isso se reflete neles, não em você. A tia Diane vai mesmo morar com a gente? Perguntou Lily, com a voz preocupada. Nosso apartamento é tão pequeno, e o Zack e a Madison não são muito gentis com as nossas coisas. Estendi a mão para apertar a dela. Não, querida. Não teremos hóspedes tão cedo. Nossa casa é o nosso lugar seguro, e nós decidimos quem entra nela. À medida que nossa conversa prosseguia, observei meus filhos relaxarem gradualmente, os ombros baixando da postura defensiva e os sorrisos se tornando mais genuínos. Começaram a conversar sobre a escola e os amigos, e a tensão anterior se dissipou nesse luxo inesperado. Quando nossa comida chegou, lindamente servida e em porções generosas o suficiente para garantir sobras, os olhos das duas crianças se arregalaram. Este é o maior hambúrguer que eu já vi, exclamou Jason. Meu salmão tem flores, admirou-se Lily, referindo-se à guarnição comestível. Saboreamos cada mordida, a qualidade excepcional que fazia até mesmo alimentos familiares terem um sabor extraordinário. Enquanto observava meus filhos saborearem essa iguaria rara, percebi que nunca os havia defendido de verdade antes. Eu os havia ensinado a tolerar o desrespeito, a aceitar menos do que mereciam, tudo em nome da manutenção de laços familiares que, em sua essência, eram tóxicos. Preciso usar o banheiro, disse a eles quando terminamos nossos pratos principais. Volto já. Gostariam de dar uma olhada no cardápio de sobremesas enquanto estou fora? Seus acenos entusiasmados me fizeram sorrir enquanto eu atravessava o restaurante. Uma vez dentro do elegante banheiro, peguei meu celular e o encarei por um longo momento antes de fazer uma ligação que deveria ter feito anos atrás. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz familiar atendesse. Anne, é você, querida? Olá, madrinha Patrícia, eu disse, com a voz um pouco embargada. Espero não estar ligando tarde demais. Patrícia Montgomery tinha sido colega de quarto da minha mãe na faculdade, no passado, sua melhor amiga, antes de uma briga décadas atrás, que nenhuma das duas jamais me explicou completamente. Ela continuou sendo minha madrinha, apesar do rompimento, enviando cartões de aniversário e presentes de formatura, embora meus pais me desencorajassem a manter contato próximo. Aos 72 anos, Patrícia era viúva, sem filhos e, segundo fofocas da família, extremamente rica graças aos investimentos em tecnologia do falecido marido. Nunca é tarde para ter notícias suas, minha querida. Embora eu admita que estou surpresa. Está tudo bem? Você parece chateada. Algo em sua calorosa preocupação rompeu as barreiras emocionais que eu mantive a noite toda. Num turbilhão de palavras, me vi explicando tudo, desde os anos de maus-tratos sutis até a crueldade flagrante daquela noite. Contei ela sobre meus filhos serem obrigados a comer restos, sobre os aparentes problemas financeiros de Diane, sobre as táticas manipuladoras do meu pai. Houve uma longa pausa quando terminei de falar e, por um momento, temi ter exagerado ao desabafar com alguém com quem não falava há anos. Estou esperando por essa ligação há muito tempo, disse Patrícia finalmente, com a voz triste e decidida. Sempre me perguntei quando você chegaria ao seu limite com eles. Você sabia? Perguntei, surpresa. Claro que eu sabia. Por que você acha que a Eleanor e eu brigamos? Eu a confrontei sobre como ela te tratava quando você era criança. O Richard já demonstrava um favoritismo tão descarado por Diane, e eu disse a Eleanor que ela precisava ser o contrapeso para garantir que você se sentisse igualmente amada. Ela me acusou de interferir na criação dos filhos dela e me disse para nunca mais mencionar isso se eu quisesse continuar na sua vida. Encostei-me no balcão de mármore, absorvendo a revelação. Eu nunca soube. Sua mãe deixou claro que, se eu contasse, ficaria completamente impossibilitada de vê-la, então fiquei na periferia, enviando presentes, observando à distância, esperando que você finalmente visse a verdade por si mesma. E agora eu vi, eu disse baixinho. E agora você viu,
Ela concordou. Então, o que acontece agora, minha querida? Respirei fundo. Não sei. Acabei de abandonar minha família. Diane aparentemente precisa de um lugar para ficar, o que sugere que eles estão com problemas financeiros que não revelaram. Meu carro precisa de reparos que não posso pagar, e acabei de levar meus filhos ao Mortons Chachose, de todos os lugares. A risada de Patrícia foi calorosa e genuína. Que bom para você! Uma escolha perfeita para sua declaração de independência. Uma declaração que não posso me dar ao luxo, admiti, pesarosa. Anne, preciso te contar uma coisa. Sempre planejei te deixar uma herança significativa. Sua mãe sabe disso, o que provavelmente é mais um motivo para ela ter te mantido presa à família, apesar do custo emocional. Mas não vejo motivo para esperar até que eu vá embora para você se beneficiar dos meus recursos. Patrícia, eu não liguei para pedir dinheiro, protestei, horrorizada com a ideia de que ela pudesse pensar que essa era a minha motivação. Eu sei que não. É exatamente por isso que quero te ajudar. Tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em várias vidas e não tenho herdeiros diretos. Gostaria de abrir um fundo para você e as crianças imediatamente, não depois da minha morte. Minha cabeça girava com as implicações. Não sei o que dizer. Diga sim e depois ouça com atenção, porque há outra coisa que você deveria saber sobre a situação atual dos seus pais, algo que explica a repentina necessidade de moradia da Diane. Pelos 5 minutos seguintes, Patrícia compartilhou informações que me fizeram agarrar o balcão em busca de apoio. Aparentemente, o negócio do meu pai vinha enfrentando dificuldades há anos, um fato que ele escondia de quase todos. Investimentos ruins recentes os levaram à beira da insolvência. A mansão havia sido refinanciada diversas vezes, com a própria Patrícia mantendo o empréstimo mais recente, depois que os bancos recusaram novos financiamentos. Eles estão com 3 meses de atraso nos pagamentos, explicou ela. Não insisti porque estava esperando para ver como eles lidariam com a situação, se finalmente te tratariam como um membro igual da família quando precisassem de ajuda. O comportamento daquela noite respondeu definitivamente a essa pergunta. Quando voltei à mesa, encontrei meus filhos compartilhando alegremente uma enorme sobremesa de chocolate, com os rostos iluminados pela alegria induzida pelo açúcar. Meu celular começou a vibrar repetidamente na minha bolsa, com os nomes dos meus pais e da minha irmã piscando na tela. Silenciei o telefone sem atender. Está tudo bem, mãe? Perguntou Lily, perspicaz como sempre. Sorri, sentindo uma leveza genuína que não sentia há anos. Está tudo melhor do que bem, querida. Acho que as coisas estão prestes a mudar para nós de maneiras muito boas. Depois de pagar a conta, o que causou apenas uma pontada momentânea de ansiedade financeira agora que eu sabia que a ajuda estava chegando, dirigimos para casa, para o nosso pequeno apartamento. Durante todo o caminho, meu telefone continuou vibrando com ligações e mensagens de texto que eu continuava ignorando. Qualquer crise que estivesse se desenrolando na casa dos meus pais esperaria até amanhã. Esta noite era para os meus filhos, para reconstruir o que havia sido danificado por anos aceitando menos do que merecíamos. Esta noite era o começo de algo novo. Chegamos em casa, no nosso modesto prédio, pouco depois das 21 horas. As crianças conversavam animadamente sobre sua inesperada experiência gastronômica. Nosso apartamento no segundo andar nunca pareceu mais um santuário do que naquela noite. Seu pequeno espaço, de repente, parecia aconchegante em vez de apertado, sua simplicidade, honesta em vez de carente. Podemos assistir a um filme antes de dormir, mãe? Perguntou Jason, ainda em êxtase com a nossa noite em comum. Em um domingo normal, eu teria insistido em dormir cedo para me preparar para a semana escolar que se aproximava. Mas nada naquele dia tinha sido normal, e me peguei concordando. Um filme curto. Você escolhe. Enquanto as crianças se acomodavam em nosso sofá gasto, mas confortável, assistindo a um filme da Disney, finalmente verifiquei meu celular. 27 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto aguardavam, com a urgência praticamente irradiando da tela. As mensagens contavam uma história de pânico crescente. Da minha mãe, Anne: pare com esse comportamento infantil e volte imediatamente. Do meu pai: sua irmã precisa da sua ajuda. Isso é um assunto de família. Da Diane: você sempre foi egoísta. Mamãe e papai estão furiosos. Com o passar do tempo, o tom mudou drasticamente.
Da minha mãe, por favor, ligue de volta. Precisamos discutir assuntos importantes. Do meu pai, Anne, isso é urgente. A situação financeira exige discussão em família. Da Diane, olha, me desculpe pelo comentário sobre os restos de comida. É só ligar de volta. E, por fim, as mensagens mais recentes. Da minha mãe, a Patrícia ligou para nós. Por favor, precisamos conversar. Do meu pai, tudo o que a Patrícia te disse, podemos explicar. Não tome nenhuma decisão ainda. Da Diane, você vai mesmo deixar a Patrícia Montgomery te virar contra a sua própria família depois de tudo o que fizemos por você? Quase ri dessa última, da audácia de afirmar que eles tinham feito alguma coisa por mim quando a realidade era bem o oposto. Silenciei meu celular novamente e me juntei aos meus filhos para assistir ao filme, decidindo que qualquer drama que estivesse por vir poderia esperar até de manhã. Depois de colocar as crianças na cama com abraços extras e garantias de que não tinham feito nada de errado na casa dos avós, preparei-me para a semana seguinte, separando as roupas da escola e preparando lanches, como sempre fazia nas noites de domingo. A rotina era reconfortante, um lembrete de que, apesar do terremoto emocional da noite, nossa vida cotidiana continuaria. Dormi surpreendentemente bem e acordei cedo para ligar para a escola e solicitar um raro dia de folga. A diretora, sabendo do meu histórico de frequência impecável, concordou prontamente. Em seguida, liguei para minha vizinha Sandra, que às vezes cuidava dos meus filhos depois da escola, e combinei com ela para levá-los para passar o dia. Pontualmente às 9 horas, bateram à porta do meu apartamento. Patrícia estava lá, elegante em um terninho azul marinho simples, com os cabelos grisalhos penteados em um corte clássico. Atrás dela, estava um homem sério carregando uma pasta de couro. Bom dia, minha querida, ela me cumprimentou com um abraço caloroso. Este é o Sr. Greenberg, meu advogado. Espero que não se importe que eu o tenha trazido, mas depois da nossa conversa ontem à noite, achei prudente formalizar certos arranjos imediatamente. Sentamo-nos à minha pequena mesa da cozinha com café, enquanto o advogado organizava os documentos ao seu lado com eficiência. Patrícia explicou que, de fato, havia ligado para meus pais após nossa conversa, informando-os de que aceleraria o prazo de certas questões financeiras. A hipoteca do imóvel deles está oficialmente inadimplente, explicou. Normalmente, isso desencadearia um longo processo de execução hipotecária, mas há uma cláusula em nosso contrato que acelera o prazo em caso de. Ela olhou para o advogado, que forneceu o termo a mudança material adversa na condição financeira. O Sr. Greenberg pigarreou. Em termos simples, a Sra. Montgomery tem o direito legal de exigir o vencimento imediato de todo o empréstimo com base em informações sobre outras dívidas e declarações financeiras falsas que vieram à tona recentemente. Olhei para eles, tentando processar as implicações. Vocês estão dizendo que meus pais podem perder a casa? Patrícia deu um tapinha gentil na minha mão. Eles iam perder de qualquer jeito, Anne. O negócio do Richard está no vermelho há quase 3 anos. Ele vem tomando empréstimos cada vez mais desesperadores a juros exorbitantes para manter as aparências. O marido da Diane, Bradley, não viajou a negócios. Ele a deixou depois de descobrir que ela havia refinanciado a casa dele secretamente para pagar a dívida do cartão de crédito. A casa está em execução hipotecária, e é por isso que ela precisava de um lugar para ficar. Minha cabeça girava com essas revelações. A família perfeita e rica, a qual eu sempre me senti inferior, era apenas uma fachada, desmoronando por dentro, mas mantendo a aparência imaculada. O que tudo isso significa para eles? Para nós? Perguntei. O Sr. Greenberg me entregou um documento. A Sra. Montgomery gostaria de estabelecer um fundo fiduciário para você e seus filhos. O financiamento inicial seria de $5 milhões, com provisões para despesas com educação, moradia e saúde. Você atuaria como administrador com pleno poder discricionário sobre as distribuições. Quase engasguei com o café. $5 milhões, Patrícia sorriu. Uma pequena parte do que você eventualmente herdará, mas o suficiente para garantir sua independência imediatamente. Há também uma cláusula para a compra de uma nova casa, caso você queira se mudar. Enquanto eu tentava absorver essa oferta transformadora, outra batida soou na porta, desta vez mais como uma pancada insistente. Abri e encontrei minha família inteira ali, meu pai, com um ar desgrenhado, sem seu paletó de costume, e minha mãe,
com o cabelo estranhamente despenteado, e Diane, com os olhos vermelhos e vestindo o que pareciam ser as mesmas roupas do dia anterior, e seus filhos, com uma expressão confusa e irritada. Precisamos conversar, disse meu pai sem rodeios, tentando me empurrar para dentro do apartamento. Permaneci firme na porta. Este não é um bom momento. Minha mãe olhou para além de mim, arregalando os olhos ao ver Patrícia e o advogado à mesa da cozinha. Então, é verdade. Você se aliou a ela contra a sua própria família. Patrícia se levantou e se aproximou da porta. O império imobiliário do meu pai vinha vacilando há anos, sustentado por investimentos cada vez mais arriscados que finalmente ruíram. O marido de Diane a havia abandonado após descobrir que ela acumulara mais de $500 mil em dívidas secretas de cartão de crédito. Meus pais planejavam me pedir para abrigar Diane e seus filhos por tempo indeterminado, enquanto tentavam salvar o que restava de seus bens. Íamos compensá-lo, é claro, insistiu meu pai, embora os detalhes dessa suposta compensação permanecessem convenientemente vagos. Tratando meus filhos como servos e mandando-os comer restos, perguntei, sem conseguir disfarçar o tom áspero da voz. Minha mãe teve a delicadeza de parecer envergonhada. Essa foi uma frase infeliz. O estresse da situação tem sido enorme. O estresse não faz você dizer às crianças que elas não merecem a mesma refeição que os primos, Eleanor, interrompeu Patrícia com firmeza. Simplesmente revela o que você realmente pensa delas. À medida que a conversa prosseguia, ficou claro que minha família não tinha vindo para se desculpar, mas para garantir minha ajuda nos termos deles. Eles esperavam ter acesso a qualquer assistência financeira que Patrícia me fornecesse, apresentando-a como um direito deles por anos de inclusão de mim e de meus filhos em reuniões familiares. Por fim, depois de ouvir suas expectativas e demandas, respirei fundo e falei do fundo do meu coração: estou disposto a ajudar, mas nos meus termos, não nos seus. Diane e seus filhos podem ficar comigo por 2 semanas enquanto encontram uma moradia adequada. Durante esse tempo, eles tratarão minha casa e meus filhos com respeito. Depois disso, ajudarei você a encontrar uma moradia acessível e a conectarei a serviços de aconselhamento financeiro. O rosto do meu pai se escureceu de raiva. Você não pode estar falando sério. 2 semanas? Aconselhamento financeiro? Você tem ideia de com quem está falando? Sim, respondi calmamente. Estou falando com familiares que precisam da minha ajuda, mas que nunca demonstraram respeito por mim ou pelos meus filhos. Isso muda agora, ou não haverá ajuda alguma. Pela primeira vez na vida, vi meu pai sem palavras. Minha mãe parecia prestes a desmaiar com o choque de ser tratada daquela forma. Diane me encarou com uma mistura de ressentimento e respeito crescente. Esses são os meus limites, continuei. Você pode aceitá-los ou ir embora, mas eles não são negociáveis. Naquele momento, olhando para seus rostos, percebi uma verdade profunda: o poder que eles tinham sobre mim sempre fora uma ilusão, sustentado pela minha própria necessidade de aprovação e aceitação. Agora que eu não buscava mais nenhuma das duas coisas, esse poder havia evaporado como a névoa da manhã. 6 meses podem mudar tudo. Sentada na varanda da minha nova casa, observando meus filhos brincarem no quintal espaçoso com os primos, é difícil acreditar o quanto nossas vidas se transformaram drasticamente desde aquele fatídico jantar de domingo. As primeiras semanas após o confronto foram desafiadoras, mas necessárias. Fiel à minha palavra, permiti que Diane e seus filhos ficassem temporariamente em nosso pequeno apartamento. A proximidade nos forçou a ter conversas que deveriam ter acontecido anos atrás, rompendo o véu de fingimento que nos separava como irmãs. Certa noite, depois que as crianças já estavam dormindo, Diane desabou e admitiu o quanto se ressentia da minha independência. Você construiu sua própria vida, confessou, em lágrimas. Eu nunca aprendi como. Aquela conversa marcou o início de um novo e frágil entendimento entre nós, não uma amizade instantânea, mas um respeito mútuo que nunca existira antes. Com a ajuda de Patrícia, comprei uma confortável casa de 4 quartos em um bom distrito escolar, com um jardim para as crianças brincarem e espaço para eu abrir um pequeno negócio de consultoria educacional paralelamente. A confiança que ela estabeleceu garantiu que Lily e Jason nunca mais precisassem se preocupar com mensalidades da faculdade ou despesas médicas, aliviando um enorme peso que eu carregava desde o nascimento deles. Meus pais mudarão-se drasticamente de casa, de sua mansão para um modesto apartamento. A transição não foi fácil para eles, principalmente para minha mãe, que lutava contra a perda de seu status social.
Mas, com o passar dos meses, comecei a notar mudanças sutis neles também. Meu pai, forçado a se aposentar quando seu negócio finalmente faliu, descobriu uma paixão inesperada pela marcenaria. Minha mãe, inicialmente desolada, sem sua equipe e uma casa grande para administrar, gradualmente se envolveu em trabalho voluntário comunitário que parecia lhe dar um propósito além das aparências. Diane encontrou um apartamento dentro do seu novo orçamento e, pela primeira vez na vida adulta, conseguiu um emprego em uma loja de roupas boutique. O trabalho combinava com seu olhar natural para moda e habilidades sociais, e embora o salário fosse modesto em comparação com seu antigo estilo de vida, eu ocasionalmente percebia lampejos de genuíno orgulho quando ela mencionava um dia bem-sucedido ou um cliente que havia ajudado. Mais importante ainda, a dinâmica com as crianças mudou drasticamente. Sem a atmosfera tóxica de comparação e favoritismo, os 4 primos começaram a desenvolver amizades de verdade. Zack e Madison, inicialmente ressentidos com a situação precária, gradualmente se adaptaram e até pareceram aliviados pelas expectativas mais estruturadas em suas novas vidas. Sessões semanais de terapia familiar, outra condição que eu havia insistido para continuar meu envolvimento, ajudaram todos nós a navegar pelas emoções e padrões complexos que definiram nossos relacionamentos por tanto tempo. Nossa terapeuta, doutora Gabriele Winters, habilmente nos guiou por conversas difíceis sobre mágoa, expectativas e a possibilidade de perdão sem esquecimento. Limites não são muros, ela nos lembrou em uma sessão recente. São cercas com portões que você controla. Você decide quando abri-los e quanto acesso permitir. Essa sabedoria me ajudou a manter o delicado equilíbrio entre a compaixão pela situação da minha família e a proteção do meu próprio bem-estar emocional. Eu podia oferecer ajuda sem sacrificar meu respeito próprio ou o senso de valor dos meus filhos. Patrícia se tornou uma presença constante em nossas vidas, a figura de avó que meus filhos sempre mereceram. Sua sabedoria, humor e apoio incondicional curaram feridas que eu nem sabia que carregava. Às vezes, a família de que precisamos não é aquela em que nascemos, ela me disse certa vez, enquanto observávamos as crianças brincando. Às vezes, temos que criá-la nós mesmos. Numa noite de domingo, quase exatamente 6 meses após o incidente da comida para a viagem, organizei um jantar em família na minha nova casa. Enquanto todos se reuniam em volta da minha mesa de jantar, o contraste com nossas tradições dominicais anteriores não poderia ter sido mais marcante. A conversa fluiu naturalmente, sem as correntes ocultas de julgamento e competição que antes envenenavam todas as interações. Quando Lily mostrou orgulhosamente a todos seu mais recente projeto de arte, minha mãe olhou para ele atentamente antes de fazer um elogio específico e sincero. Mais tarde, enquanto eu limpava a louça, meu pai se aproximou de mim, sem jeito. Você tem uma casa adorável, Anne, disse ele, com uma voz que carregava um tom de humildade pouco familiar. E você fez um trabalho extraordinário com seus filhos. Vindo dele, esse simples reconhecimento significava mais do que qualquer gesto grandioso. Obrigada, pai, respondi, aceitando o gesto de paz pelo que lhe representava, não um pedido de desculpas por décadas de favoritismo, mas talvez o começo de algo novo. A jornada não foi perfeita. Velhos hábitos ressurgem, especialmente sob estresse. Diane ocasionalmente se rende à presunção. Minha mãe às vezes faz comparações insensíveis, e meu pai ainda tem dificuldade em demonstrar interesse pelas conquistas dos meus filhos. Mas a diferença agora é que esses comportamentos são abordados abertamente, em vez de silenciosamente tolerados. O que aprendi com tudo isso é que, às vezes, o momento mais difícil se torna a porta de entrada para uma vida melhor. Que defender a si mesmo e aos seus filhos não é egoísmo, mas essencial. Que ensinar os outros como tratá-lo exige coragem, mas traz liberdade. Mais importante ainda, aprendi que nunca é tarde para reescrever a história da sua família, para quebrar padrões de toxicidade que persistem há gerações. Cada vez que vejo meus filhos se erguerem um pouco mais, falarem com um pouco mais de confiança, sei que, independentemente das dificuldades que nos aguardam, já vencemos a batalha mais importante. Se você está assistindo a isso e enfrentando uma dinâmica familiar semelhante, saiba que merece respeito e gentileza. Estabelecer limites não significa punir os outros, significa proteger a si mesmo e a quem você ama. Às vezes, a atitude mais corajosa que você pode tomar é simplesmente se afastar da mesa onde o amor é servido com condições e encontrar uma onde todos sejam igualmente nutridos. Adoraria ouvir suas histórias de enfrentamento da toxicidade familiar ou de estabelecimento de limites que mudaram seus relacionamentos.
Deixe um comentário abaixo, compartilhando sua experiência ou quaisquer dúvidas que você possa ter. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais jornadas de cura e transformação. E lembre-se, compartilhar essas histórias ajuda outras pessoas a saberem que não estão sozinhas. Então, clique no botão de compartilhar se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Obrigada por ouvir, e que você encontre a coragem para criar a vida familiar que realmente merece, seja com a família em que nasceu ou com aquela que escolher criar.